Mas eu tinha que aceitar, né? Por ser o namorado da minha mãe. E minha mãe, assim, apaixonada por ele. Uma vez, eu tava assistindo televisão e eu tava... Sabe quando a gente deita e coloca os pés em cima do sofá? Ele veio e deslizou a mão dele na minha coxa. Eu já tinha 12 anos, era um pré-adolescente, eu já tava começando a entender o que era a mudança no meu corpo. E eu gelei na hora e eu fiquei super sem reação. E como eu fiquei sem reação, ele continuou. E a partir daí ele passou a me apalpar, a me apertar, a fazer as coisas, sabe? E eu falava, para, eu não quero. E teve um dia que ele falou, shh, fica quieta. Se você fazer alguma coisa, você vai se arrepender. E naquele momento eu não entendia muito bem o que ele queria dizer com isso, mas eu guardei aquilo pra mim, porque eu não sabia o que fazer. A minha mãe, ela não era muito a minha amiga. Eu não tinha liberdade de falar sobre os meus sentimentos, sobre o que eu pensava, sobre o que eu tava passando, sobre alguma coisa que aconteceu na escola. Eu não tinha essa liberdade com ela, então eu não tinha muito com quem conversar, né? Bom, eu peguei e continuei na minha. Aí teve um dia que ele simplesmente viu eu deitada e puxou a minha calcinha e começou a pegar em mim, sabe? E aí a gente começou meio que a brigar e eu falando pra ele parar e eu comecei a me fechar dentro do meu quarto. E eu passei assim, a ficar o dia inteiro fechada no meu quarto. Eu só saía do meu quarto quando minha mãe chegasse e eu morria de medo do meu padrasto. Eu tinha medo dele entrar, dele tentar fazer alguma coisa comigo, dele passar mais do limite do que ele já tava. E eu não sabia lidar com tudo aquilo. Eu tinha 12 anos de idade, eu não tinha maturidade suficiente pra sair desse problema. Porque eu não tinha um apoio, uma ajuda, uma estrutura familiar, né? E meu pai não era nada próximo de mim, nada. Então, era assim que eu vivia. Chegou um dia que eu tava extremamente cansada de passar por isso. Cansada dele vir no meu quarto, dele pegar em mim quando eu estivesse passando, dele puxar, dele fazer piadinha, sabe? E ele falava pra mim que eu era linda, que eu era gostosinha, que queria me ver pelada, sabe? Ele ficava puxando a minha calcinha e ficava, tipo, conversando com a minha parte íntima. Isso era bizarro, eu tinha nojo, eu tinha raiva daquilo e eu chorava de ódio. Então eu não tava mais suportando passar por aquela situação. Foi quando eu decidi contar pra minha mãe. Eu falei, não aguento, mas vou contar pra ela. Eu não aguentava mais ficar fechada no meu quarto. Quando a minha mãe chegou, a primeira coisa que eu fiz foi contar pra ela. Meu padrasto não tava em casa, né? E na hora minha mãe acreditou que parece que ela não gostou nada da história. Só que ela não gostou de um ponto assim... Parecendo que ela estava duvidando de mim, mas ela acreditou naquele momento e ficou do meu lado. Quando meu padrasto chegou, que ela foi tirar satisfação com meu padrasto, mas ele mudou a história inteira. Ele começou a falar que era mentira, que ele me tratava como filha, que ele fazia tudo pra mim, que tava na cara que era provocação, que era porque eu não queria ver ele com a minha mãe. E sabe o que a minha mãe começou a fazer? A defender ele. Começou a falar pra mim que eu tava querendo destruir o casamento dela, que eu não queria ver ela com ele. Começou a falar um monte de coisa e eu só sabia cair no choro de desespero, sabe? De vontade de me matar, de tanto que eu tava com raiva de mim mesma e de tudo que tá acontecendo, porque eu me senti muito culpada na hora, né? E a minha mãe não acreditou e eu comecei a ficar muito mal mesmo. E foi quando eu comecei a procurar uma igreja, né? E aí eu comecei a me apegar a Deus, porque eu tava me sentindo tão sozinha, uma solidão tão escura e profunda, que eu encontrei